Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço, né, não, Fernanda? Glória a Deus, com toda certeza. Vamos pra cima. Hoje a gente tem um podcast incrível com uma amiga. Eu já vou falar para ela se apresentar para esse povo lindo aí. Se apresenta aí, Rafa. Boa tarde, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Glória. Sou Rafaela Ramos, tá bom? Formada em psicanálise clínica, uma área que eu amo atuar, né? Estudo neurociência, estudo também psicologia. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quero parabenizar vocês por abrir esse espaço sensível de confiança para falar sobre traumas, emoções, casamento, que são assuntos assim extremamente importantes e relevantes para todas as pessoas nesse tempo. Sim. E a gente vai falar aqui sobre dores, né? E não só apenas sobre dores, porque a gente sabe que tudo que a gente fala toca de alguma forma. Mas nós temos uma proposta de apontar caminhos de transformação. Aleluia. Eita. Forte. Então vamos pra cima. Começou o podcast. É isso aí. Gente, podcast recomeçar, ele tem a ver com voltar ao lugar de partida, recomeço. E quem não precisa recomeçar, né, não, Rafa? Teve alguma parte da sua vida que foi necessário você recomeçar? Aleluia. Muitas vezes eu compreendo que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Ciclos se iniciam, ciclos se encerram. Sim. E compreender esses momentos, né? O momento de iniciar, o momento de fechar e recomeçar é extremamente importante para dar sentido à vida. Verdade. Então, apesar de eu ter apenas 32 anos, eu tenho algumas experiências que marcaram a minha vida como um recomeço. Sim. Né? A minha vida, na verdade, ela já é um grande milagre. Tudo começou ainda na barriga da minha mãe. Minha mãe grávida, ela estava com 8 meses, né, de gestação. E ela foi numa oração. E ali naquela oração, a mulher de Deus que estava dirigindo ali aquele culto, falou, tem uma mulher aqui que está grávida. E essa mulher está grávida de uma menina. E ela está com 8 meses de gravidez. Nossa, e Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele quer curar essa criança, porque o inferno está tentando matar. Eita. E aí minha mãe foi lá na frente, e quando ela chegou, ela disse que caiu, e parecia que eu ia nascer ali diante do altar da igreja, porque eram muitas dores e era como se eu tivesse realmente para nascer ali. E através daquele momento ela disse que o Senhor fez algo em mim. Amém. E aos 9 meses de nascida, o médico, a medicina sentenciou minha mãe, falando que eu não me sentenciou, né, trazendo uma notícia para minha mãe de que eu não sobreviveria. Meu Deus. Porque por conta de uma bronquiolite aguda, muito severa. E a minha mãe, ela fez um voto com o Senhor. E o Senhor me alcançou com a sua graça mais uma vez. Então, eu cresci ouvindo esses testemunhos desde dentro da barriga. Com menos de 1 ano de idade, eu fui crescendo ouvindo isso. E entendendo que a minha vida é um propósito de Deus. Amém. Né? E ao longo do tempo, a minha infância, a minha adolescência, eu fui compreendendo que havia, sim, uma investida muito grande da parte do inferno mesmo para me matar. Eu tinha muitos sonhos de sufocamento, né? Eu tentando falar e eu não conseguia. E era exatamente isso. Havia um propósito maior de Deus para mim. Eita. Né? Então, assim, eu tive uma infância muito difícil, mas eu vi a mão de Deus em todo o tempo, porque desde pequenininha eu sempre procurei ter o temor do Senhor. Né? Criada na Assembleia de Deus, Deus e amor. Né? Então, assim, eu sempre coloquei no meu coração que eu precisava agradar a Deus. E eu buscava, né, entender o propósito da minha vida, da minha existência. Sim. Então, não fui criada, um lar totalmente disfuncional, não fui criada com pai, com mãe certinho ali. Fui criada pela minha mãe, com meu padrasto, passei por abuso sexual na minha infância, né? Tive algumas privações na minha infância, algumas faltas. Não foi fácil, como nada na vida é fácil, né? Sim. Mas eu superei. Superei, sempre na presença do Senhor. Conheci o Emerson, que é o meu esposo, pai dos meus 3 filhos. Casei aos 18 anos. E foi meu namorado, meu noivo e o meu esposo. Então, assim, foram vários desafios, né? Um casamento que parecia que não ia sair por conta da falta do recurso, mas Deus sempre fazendo promessa, vai acontecer, eu vou prover. E eu tive um casamento, assim, bem considerável, né? Para quase 500 pessoas. Eita. Na época, em 2011. E ali eu sempre fui marcada por essas provisões de Deus, por milagre, né? Eu e Emerson noivamos, namoramos, casamos. Tivemos ali as nossas dificuldades, né, que todo casal tem no começo. Fui muito tratada por conta dessa idealização, né, que toda jovem cria,
né? Você se decepciona entre o ideal e o real. Então, isso dali que vai determinar o nível de decepção. Então, ali foi, nesse processo de fusão, a gente teve o nosso amadurecimento, tivemos os nossos processos. O médico, mais uma vez, disse que eu não poderia ter filhos. E aí, em 2016, o Senhor me agraciou com a gestação do Davi, que é o meu filho mais velho, de 8 anos. E depois do Davi, meu útero limpou. Limpou tanto, que depois veio o Enzo, né, que tem 6 aninhos, e a Rebequinha, que é a nossa caçulinha, de 3 meses. E se eu for falar aqui de tudo que eu vivi com Deus, na gestação de cada um deles, no meu casamento, vai estar sempre recomeçando, porque, de fato, era a mão de Deus em todo o tempo, quando as circunstâncias e o mal tentava dizer, acabou, Deus vinha ali, traçava um projeto, uma continuidade, né? E Deus nos abençoou muito. Então, hoje nós temos uma família, né? Muitas experiências ministeriais que nós passamos. E o que mais me marcou, assim, foi a questão do meu casamento, né? Meu casamento foi idealizado, foi sonhado, foi esperado. Eu cresci com aquele projeto que toda jovem tem, fazer tudo certinho, né? E casei virgem, né? Aquela expectativa toda em cima da jovem cristã, né? Que tem que casar virgem. E meu casamento, eu nunca imaginei me divorciar, né? E eu passei por alguns momentos na minha vida que eu falei, não tem mais jeito, né? Não tem como mais. Eu decidi recomeçar sozinha. Sim. Só que não era plano de Deus. Eita. E aí nós estamos juntos. Agora, dia 10, nós faremos 14 anos de casados. Uma né? vida, Em janeiro, 17 anos juntos. E estamos aí, né? Ele queria estar aqui com a gente, mas não pôde, por conta das crianças, do trabalho. Mas eu quero mandar um beijo pro Emerson, que é o meu maior incentivador, uma pessoa que acredita demais em mim. Eu brinco com ele e falo que ele é o dono do melhor suco de limão do mundo. Faz um suco de limão maravilhoso e me leva na cama, no sofá, onde eu estiver, com muito carinho. Sempre me tratou muito bem, né? Assim, encanto, né? E aí, quando começou os processos, a gente fica naquela guerra. Meu Deus, então, não era tudo isso que eu vivia? Sim. Mas, na verdade, era uma forma de nós amadurecermos no campo emocional, espiritual, como pessoa. E nós estamos aí nessa pegada. Eita, é forte. Vamos lá, então. Você sofreu um gatilho na sua infância, né? Sofreu um trauma. Na verdade, foi o trauma, né? Então, a pessoa que ela sofre um trauma na infância, ela leva pra vida, por casamento? Leva, com certeza. Não só pro casamento, mas para todas as relações dela, profissional, a forma como ela lidar com a vida dela financeira, Sim. sabe? As relações dela com a amizade, enfim, vai impactar diretamente. Por quê? Porque o trauma, ele molda a forma como a gente se relaciona. Sim. Com as questões da nossa vida e com as pessoas que nos cercam. Então, assim, eu costumo dizer que a infância é o solo da fase adulta. Então, não tem como você chegar na fase adulta se você não considerar a sua história. E é aqui que é a grande chave da questão. Muitas pessoas querem fugir da sua história porque elas carregam dores e marcas profundas. Sim. Mas é exatamente ali que está o grande segredo do autoconhecimento, do destravar da vida. Então, se eu posso falar para alguém, um conselho é: acolha a sua história. Eu falei aqui sobre o abuso, né? Eu passei por um abuso. Na época, eu era apenas uma criança, eu não tinha o conhecimento daquilo. Então, por conta da minha fé em Deus, da religião, eu fui aprendendo a superar. Vamos colocar isso entre aspas. A gente vai aprendendo a superar. Mas a verdade é que o trauma é tudo que é muito forte. Sim. Muito forte para o que a gente era na época. Então, assim, imagina uma refratário com uma lasanha ou com algum alimento que sai muito quente, um bolo que sai de dentro do forno. E você coloca numa base fria. Estoura, né? Sim. Então, porque aquela base, ela não estava preparada para receber a quentura. Então, eu estou fazendo aqui uma alusão, mas é basicamente isso. O trauma é todo o acontecimento, e não só o acontecimento, mas é o pós, que foge da capacidade, da compreensão psíquica daquele indivíduo. Sim. Então, tudo aquilo que acontece, que você não consegue dar nome, que você não consegue dar sentido, que você não consegue simbolizar, que você não consegue dar uma voz para aquilo, porque eu era apenas uma criança. Voltando aqui a fala para mim. Eu era apenas uma criança, então eu sofri um abuso.
aproximadamente de 6 a 7 anos de idade, não tinha compreensão do que estava acontecendo comigo, mas Freud vai chamar isso dentro da psicanálise de trauma em 2 tempos, né? Que não é só quando acontece, mas é o depois. Sim. É quando a pessoa cresce, É o pós. amadurece e ela consegue entender que aquilo que ela passou foi um trauma. Sim. Mas daí ela não consegue compreender o impacto que aquilo gerou. Sim. E é exatamente o trauma em 2 tempos. Porque quando você compreende o impacto psíquico que aquela situação ocasionou em você, aí vai começar o processo de investigação. Porque quando você acolhe a sua história, você busca resposta para questões que você não sabe, que é a proposta da psicanálise. Questões inconscientes, que fogem da tua capacidade de compreensão. Quando você vai lá, quando você reviva, quando você mexe nesse material, você vai fazendo perguntas e vai perseguindo as respostas. Sim. E na medida que você persegue as respostas, você precisa ter uma estrutura de conhecimento, Sim. né? E aí eu vi Deus em todo tempo, mas eu também vi que me faltavam algumas respostas. Não que Deus era imperfeito, mas é que fugia do alcance da minha fé por conta da falta do conhecimento. Sim. Então eu passo por aquele abuso na minha infância, tenho um impacto no meu corpo, que são os gatilhos, como vocês me questionaram. Os gatilhos, porque os gatilhos eles são um estímulo, né? Que ele pode vir por palavra, por alguma cena, um barulho, um ambiente, pode ser qualquer coisa que lembre aquele fator traumático ou aquela sensação que você teve diante do que aconteceu. Então, esses gatilhos, eles vão acontecendo de que forma? Na medida que você entende que tem alguma coisa errada na tua alma. Tu silenciou alguma coisa aí na tua alma, no teu campo emocional, e você não sabe o que é. Então, teu corpo, ele vai começar a reagir. Vai aparecer mesmo sintomas no corpo, comportamentos alterados, né? Vai ser uma fala, uma alteração nas decisões que você precisa tomar. E aí algumas lembranças invasivas, você não quer pensar, mas está pensando sem querer. Então, isso são sinais que o corpo vai trazendo para mostrar que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o quê. Então, a proposta da psicanálise é trabalhar esse inconsciente, fazendo com que você torne consciente o desconhecido, para que você venha buscar e alcançar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento também é uma chave. Sim. Respondi a pergunta. Eita, sim. Cristão pode fazer psicanálise? Terapia? Cristão pode, e eu acredito, por ser defensora, que deve. Tá? Aleluia. A psicanálise, ela não substitui a fé. Sim. Infelizmente, muitas pessoas pensam que a psicanálise, a proposta dela é para substituir a fé. Ela é mal interpretada por conta de muitas coisas. Eu posso explicar algumas delas, né? É uma questão histórica. Quem foi o pai da psicanálise? Foi Sigmund Freud. Então, as pessoas, quando vai estudar sobre Freud, e o contexto da pessoa que ele era na época, ele rebateu muitas questões religiosas, mas ele não estava combatendo a espiritualidade das pessoas. Sim. E sim instituições religiosas. Então, ele era ateu, não praticante. E aí, historicamente, tornou-se como se ele fosse um militante, um ateu militante que quisesse fazer todo mundo ateu. Então, as pessoas, elas extrapolam demais, porque elas não têm o conhecimento do que de fato é psicanálise. Então, tem essa questão de Freud, tem uma questão que as pessoas fazem confusão do pecado, arrependimento de pecado, Sim. e o confronto com materiais inconscientes. Então, muitos acham que se uma pessoa for para uma terapia de psicanálise, parar dentro de uma clínica, essa pessoa ela vai deixar de crer em Deus, essa pessoa ela vai abandonar a Bíblia, ela vai parar de orar, ela vai parar de jejuar. E não é verdade, né? Porque eu costumo dizer que todo cristão maduro, ele precisa ter um psicanalista para cuidar Sim. do seu psique, do seu psiquismo, da sua mente, precisa ter um pastor para cuidar da sua alma e precisa de Deus para tudo. Sim. Amém. Né? Então, a psicanálise ela vai ajudar nesse campo emocional. E a fé, ela vai ajudar exatamente a você reconhecer os seus pecados e se arrepender. E crer que em Deus você tem a proposta de vida eterna, de uma nova vida. Né? Então, não dá para seguir sem Deus de hipótese nenhuma. Forte. A pessoa que sofreu um abuso, igual você, né? Ela leva isso pra fase adulta. Sim. Sim. Como que ela consegue tratar isso pra poder ficar livre? Porque tem muita gente que tá em casa, sofreu um abuso por alguém, você sofreu e venceu.
que você passa pra essa pessoa que tá em casa, sofreu um abuso, e ela tá num relacionamento e esse abuso ali, ele tá causando ali uma separação, uma divisão, ou até mesmo num casamento, porque a pessoa meio que ela se fecha, né? Sim. São várias formas, como eu disse, de expressar, Sim. né, que tem alguma coisa errada. E o próprio corpo sinaliza, através dos gatilhos. Mas eu quero dizer para as pessoas buscar o autoconhecimento. Se avaliarem. Poxa, eu estou tendo um comportamento indesejado. Eu estou tendo um pensamento indesejado. Alguma coisa está sinalizando de que eu não estou indo no caminho certo. Tem alguma coisa anormal. Vou trazer um exemplo aqui. Como eu disse, devido ao abuso que eu passei, a fé me ajudou, a religião me ajudou. Mas não resolveu tudo, né? Porque o meu corpo sinalizou que alguma coisa estava errada. E mais tarde eu vim saber que era por conta do abuso que eu passei. E o abuso que você sofreu há 6 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Eita. E aí eu fui vendo esse abuso, o efeito desse abuso, o pós, né, o traumático, principalmente no meu casamento. Assim que eu casei, eu desenvolvi vaginismo. Muito bom abrir o espaço para falar de vaginismo. Um assunto assim interessantíssimo, mas que foge um pouco aí desse espaço, né? As pessoas não estão dando liberdade para isso. Enfim, então no meu casamento eu passei pelo vaginismo. Foi a minha experiência. E eu não sabia que eu estava passando por aquele vaginismo por conta do abuso que eu passei na minha infância. O que é o vaginismo? É a contração involuntária do órgão sexual. Então, no meu caso, por ser mulher, havia uma contração involuntária da vagina. Meu Deus. E na época, a relação sexual era muito dolorosa. Hoje eu conto isso porque eu ajudo mulheres a vencer. Em vez de ser algo prazeroso, era algo dolorido. O vaginismo ele pode ocorrer não só pelo um abuso sexual, mas através de uma cirurgia pós-parto ou várias outras questões. Às vezes vai fazer um exame e aí no exame ele teve um toque que foi, né, e feriu. Alguma coisa pode acontecer, não propriamente só o abuso. Mas no meu caso eu passei pelo vaginismo. E o vaginismo me trouxe muitos problemas. Ou gatilhou outros problemas. Sim. Sabe? Por quê? Porque a minha relação sexual era muito dolorosa. Então, literalmente, eu saía machucada, né? Meu esposo saía machucado. Isso aqui é muito sério que eu tô falando. Estou muito feliz de poder falar isso abertamente. Que vai ajudar mulheres aí que tá passando pelo mesmo. E aí eu ia para os consultórios de ginecologista e eu falava sobre isso. Eu achava que a solução era fazer uma cirurgia. Para me abrir. Para eu conseguir ter o intercurso ali sexual normal. E não acontecia isso. Peguei muitos profissionais da área da ginecologia despreparados, que não sabia nem falar, não sabia nem o que era. Eita. E encontrei outros que me encaminharam para a psicologia. E aí, lá na psicologia também, não aqui falando mal da psicologia, mas existem profissionais e profissionais. Sim. E ali eu fui, seguindo aquela orientação, mas eu não tive o suporte. Não tive suporte, talvez porque a minha consciência não me permitia. Talvez, os mecanismos de defesa, que hoje eu consigo compreender e explicar. Mas não sei que naquela época eu não consegui resolver com o atendimento psicológico. E eu ficava assim, meu Deus, tem que ter uma resposta. Por que meu corpo reage desse jeito? Hoje eu sei que era um dos sintomas do trauma, do abuso. E ali eu comecei a pesquisar blogs que falavam sobre vaginismo. Eu mesma, né, sempre busquei muitas respostas para minha vida. E aí eu encontrei alguns blogs de mulheres que estavam 10 anos casadas, não tinham filhos por conta do vaginismo, mas não falavam. Para não expor o marido, para não se expor, ou para não acabar com aquela vida idealizada, né, fictícia ali, criada. Sim. E eu fui vendo mulheres que já estavam aceitando viver naquela condição. As pessoas acham que eu tenho algum problema. Ou mulheres que falavam assim, meu marido, ele prefere, para me proteger, ele fala que ele que tem um problema. Só que, na verdade, era o vaginismo. Então, eu falei assim, meu Deus, tem mulheres de 10 anos casada, 20 anos casada nessa condição. Eu não vou ser assim. Eita. Eu sempre fui muito assim, perseguidora do meu propósito, das respostas. Falei, eu não vou ser assim. Então, eu comecei a fazer pesquisas até que um dos blogs que eu lia, que eu acompanhava muito, me indicou um site nos Estados Unidos que vendia um kit de livro, de CD explicativo como se fosse um filme e alguns objetos de exercício para ir trabalhando essa musculatura involuntária.
E, antes de chegar nesses exercícios práticos, o livro explicava exatamente questões emocionais que poderiam estar influenciando no vaginismo. E ali eu identifiquei Meu que Deus. era exatamente a pressão que eu sofria para me casar virgem, para eu casar virgem, Sim. família, né? Tem que casar virgem, tipo assim, é o ouro, ela é a menina que vai. Então eu identifiquei que existia uma pressão por conta dessa idealização, dessa projeção que faziam em mim, e que eu guardei no meu coração por conta da religião, né? Hoje eu entendo que a proposta da virgindade ela é muito maior, né? Ela transcende a qualquer tipo de cultura. Mas naquela época eu queria atender o desejo que a minha família tinha sobre mim. E eu também identifiquei que era questões de abuso sexual. Ali eu tive meu primeiro contato com a minha realidade, que eu era uma sobrevivente de um abuso. Sim. E aí eu comecei a pensar tudo que eu passava na mão de uma pessoa que teve a oportunidade de exercer uma função de pai e não conseguiu. Sim. Hoje eu entendo que ele também era uma vítima. Eu acredito nisso, ele não é mais vivo, mas eu acredito nisso. Consegui ressignificar até a pessoa de quem ele era. Mas eu compreendi que aqueles gatilhos no meu casamento, esse resultado que me impossibilitava de ter uma vida sexual normal, era por conta de um abuso. E aí, mais tarde, eu fui percebendo que não era só essa questão da relação sexual. Eu fui percebendo que isso impactava até a forma como eu me relacionava com as pessoas. Eu não gostava de estar perto das pessoas. Eu era calada, eu era fechada. Eu achava que eu era assim. Rafa era calada? Ó, ninguém Meu acredita. Deus do céu, eu não eu falo, acredito gente, eu sou nisso, não. tímida. Quem acredita? Mas eu identifiquei através dos estudos que o abuso que eu passei impactou até na forma como eu me relacionava com as pessoas. Porque exatamente numa fase onde Freud vai falar que era a fase... Ele explica sobre as fases psicossexuais, uma fase onde eu deveria deslocar toda a minha atenção para essa relação social, criança brincando com criança, eu estava tendo um tipo de realidade completamente diferente da idade que eu tinha. Sim. Entendeu? Então, assim, superei o vaginismo, que era uma forma do meu corpo gritar que tinha alguma coisa anormal. Com 16 dias, né? A proposta do kit era 3 meses. Com 16 dias, fiquei curada, para a glória de Deus. Rompi. E essas questões aí da relação social foi se dando na medida que eu me permitia. Porque por mais que eu me acuasse, porque era uma forma de eu me defender, Sim. inconscientemente, no fundo, eu queria estar com as pessoas. É por isso que eu falo, eu amo pessoas. Amém. Eu amo estar com as pessoas, não é por interesse, mas eu amo estar em contato com histórias, com necessidades, com sonhos, que eu possa contribuir de alguma forma. Né? Porque pessoas é o tesouro que Deus decidiu investir. Sim. Ele enviou seu filho por causa de pessoas. Sim. E a psicanálise, para mim, ela faz sentido nisso, porque ela me fez sentido muito forte para mim, porque a proposta dela é expor feridas. É fazer você voltar ao problema, ao núcleo, à causa, Sim. o início, Sim. onde muitos fogem. Vou recomeçar, né? Onde muitos fogem. E para recomeçar, você precisa, literalmente, ir lá atrás, voltar, compreender, entender, porque o inconsciente ele não é nosso inimigo, ele é o nosso aliado. Então, toda vez que você acessa questões que eram inconscientes, que eram desconhecidas, isso te empurra para você viver o teu propósito de vida. Amém. Rapaz. Rafa, por que o corpo ele tem que lembrar os nossos traumas de infância? Tem 2 formas de eu te explicar isso. Tanto a psicanálise, que eu já falei, né? Porque tudo aquilo que você reprime, recalca, guarda, esconde, não fala, não consegue elaborar, não consegue dar sentido, não consegue simbolizar, vai aparecer no corpo. E aí é necessária terapia para que você vá investigar isso e consiga elaborar ou ressignificar. Sim. Que é dar espaço para algo que ficou silenciado por muito tempo. Você vai dar voz a isso. Sim. Você vai conseguir compreender. E existe também uma explicação muito interessante que é pela neurociência. Qual é a proposta da neurociência? É explicar como o cérebro reage diante do trauma. Existe uma modificação que acontece de forma neural em cada ser humano quando eles passam por traumas e como eles lidam com o trauma. Tá entendendo? Então, a neurociência, ela vai explicar que quando você tem um trauma que não foi elaborado, que não foi revisado, que não foi reconhecido e compreendido,
as suas amígdalas, que são a parte realmente responsável para proteger o corpo, né? Sim. E é ela que é responsável ali pela ansiedade, pelo medo de forma natural, e ela protege o corpo contra os ataques, contra as ameaças. Então, a amígdala é responsável por isso. Aí tem o hipocampo, que é responsável pelas memórias. E também tem o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo raciocínio. Por você controlar essas emoções, por você literalmente pensar antes de agir. Sim. O que acontece com esse cérebro diante de um material traumático? Esse cérebro, ele fica com as amígdalas, que são responsáveis para se proteger das ameaças, hiperativadas. Então, acontecem aí os impulsos. As pessoas vão... se descontrolam. E há uma baixa atividade do hipocampo, que são as memórias. Aí a sua memória começa a ficar fragilizada mesmo. Onde as pessoas começam a ter esquecimento. Sim. Lapsos de memória. E o córtex pré-frontal, que é o responsável por raciocinar, ele também diminui a sua atividade. Então, a pessoa já não pensa antes de agir. Ela reage pelas amígdalas. Ela reage pelo impulso. E aí, a pessoa não sabe como que isso está acontecendo. Mas, na verdade, existe um fator que não está ali agora. Começou lá atrás. E o cérebro identifica que qualquer situação que te lembre, que seja familiar ao trauma, é como se você estivesse vivendo tudo de novo. Tá vivendo tudo de novo. Sim. Mas eu não tô lá naquele quarto. Mas eu não tô com aquele abusador. Mas eu não tô naquela situação. Mas se não foi elaborado, se não foi resolvido, ele vai entender que você tá vivendo de novo. O corpo vai precisar naturalmente gritar. Tem que resolver. Ele tem que resolver. Então o corpo... Não adianta fingir esquecimento. Não tem como. Não dá pra guardar, não. Não dá. Na verdade, fica guardado. Porque é uma forma da tua mente te proteger. Sim. Porque tudo aquilo que é dolorido, né? É de forma natural. A nossa mente, ela vai proteger. Porque a neurociência fala isso também, que nós não fomos programados para enfrentar dificuldades. Sim. Nós fomos programados para facilidade. Sim. Então, seria muito o melhor dos mundos, né? Sim. Se tudo fosse fácil. Eita. Maravilha. Nossa. Mas não é. Porque a gente nasce zeradinho. Sim. Mas nós somos entregues a pessoas que não são perfeitas. Isso. E tá tudo bem. Sim. Ali você vai construir a sua história. Ali você vai construir a sua vida. Ah, Rafaela, mas partiu de outras pessoas. Tudo bem. Mas faz parte da tua história. Então, não descarta a tua história, de hipótese nenhuma. Acolha toda ela, as partes doloridas, as partes que foram boas, aquelas que você não quer lembrar, aquelas que você não quer fazer, que você não quer falar. Sim. Tudo é Está importante. ali, tudo é importante para que haja o processo de integração, que é realmente o ser humano se tornar um indivíduo indivisível. Uau. Então não tem como você não acolher suas vulnerabilidades, suas fragilidades, porque isso é poder. Tanto que quando você coloca suas fragilidades e as suas vulnerabilidades na mão de pessoa errada, essas pessoas, elas tendem ou a te ajudar ou a te manipular. Sim. Para você não ser quem tu é, mas ser o que elas querem que você seja. Então, quando você entende que você tem que ser o primeiro a acolher as suas fragilidades, as suas necessidades, as perguntas que estão sem respostas, ou as respostas físicas que o teu corpo está tendo, mas você não sabe o porquê. Ai, tá aparecendo umas manchinhas roxas no meu corpo. Sim. Não sei o que é isso. Aí vai fazer um exame de coração, porque me falaram que isso é problema cardíaco. Aí chega lá, tá tudo normal. É. Eu sei que tem gente que tá me ouvindo que, caramba, é verdade, aconteceu isso comigo. É isso aí. Eita. Aí chega lá, tá cheio de hematoma no rosto, no corpo, não sabe Parece o que até que brigou com alguém, né? Parece até que tomou uns murrinhos. Só que não é. É o corpo reagindo a uma questão traumática. A um material que precisa ser algo acessado. que ainda não está resolvido. Não está resolvido. Entendi. E tem que resolver. Então essa pessoa tem que procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar ajuda profissional. Ela precisa perseguir as respostas que ela precisa. Ela precisa ir atrás disso. Que ela necessita. Isso é uma necessidade. Então vamos lá, Rafa. Vamos dizer que essa pessoa é cristã. Sim. E ela chega pro pastor e fala que tá passando por esse motivo, que ela vai procurar uma ajuda terapia. E o pastor fala para ela, não precisa porque isso é espiritual e vamos resolver na oração. Sabe que isso acontece muito, né? Sim. Então, eu costumo dizer que o conhecimento, ele liberta. Amém. Então, entender qual é o papel e a função do pastor na sua vida também é importante. Sim. Então, qual é o papel do meu pastor sobre a minha vida? Agora, se uma oração
resolver, beleza. Mas a verdade é que muitas das vezes, quando o assunto é emocional, desconhecido, não que Deus não tenha poder. Sim. O Espírito Santo ele tem poder de atuar em todas as partes da nossa vida, corpo, Sim. alma e espírito. Eu sou prova viva disso. Mas quando são questões desconhecidas, só vai resolver de verdade quando você ir lá, no que gerou. Sim. Porque senão de tempo em tempo vai ficar voltando. Vai ficar voltando e você não vai ter causa. Aí você vai voltar de novo lá no seu líder espiritual para pedir uma oração, para tentar ter um alívio. Tendo um alívio, você volta de novo. Ah, tô bem. Daqui a pouco vem mais forte, bem mais forte. Porque se não fosse assim, Deus não nos faria na tricotomia, que Sim, é corpo, alma e espírito. Assim como no corpo nós precisamos tomar banho, comer, dormir, se alimentar, fazer atividade física, e entre tantas coisas, no emocional nós precisamos de um profissional capacitado que nos auxilie nesse processo. E no espiritual, hipótese nenhuma. Deixe de ler a Bíblia, deixe de ter ajudas espirituais de pessoas que têm compromisso com Deus, de jejuar, de orar, de subir o monte, de estar em ambientes onde, né, essa paz que excede todo entendimento é ativada. Show. Mas sem negligenciar com o campo emocional. Porque existem questões que não serão resolvidas, não é porque Deus não quer, mas porque você não quer se responsabilizar. Sim. Forte isso. Porque ainda tem muita resistência ainda, Existe. né? Existe muita resistência ainda. Você, como cristã, tem muita resistência que você encontra? Encontro resistências, sim. E umas, como eu disse, são porque não entendem, Falta de conhecimento. falta de conhecimento, e aí me procura para pegar essa resposta. E eu costumo dizer que a minha vida já é um exemplo, né? Sim. Então, assim, não é porque a psicanálise faz sentido para mim que eu vou abandonar minha fé. É porque eu entendo a proposta da psicanálise e eu sei o que é fé. Eu sei qual é a ideia da fé do evangelho. No evangelho, né? Então, eu encontro essa resistência por conta de pessoas que pegaram corte de internet, Sim. por pessoas que não entendem absolutamente nada e também não querem aprender, porque a proposta da psicanálise é fazer você voltar a questões que você não quer lidar. Vai ter que expor ferida. Eita. Você vai ter que ir lá. Aí é onde entra a regressão. Muitos falam contra a regressão. Ah, mas é errado porque usa de regressão. Mas toda vez, vê bem, que Deus queria falar com o seu povo de Israel, quando o povo estava errando o caminho, o que Deus fazia? Ei, vocês se esqueceram? Quem tirou vocês de lá do Egito? Vocês esqueceram que foi a minha mão que abriu aquele mar para vocês passarem? Então, toda vez que que o povo estava fugindo da rota, o próprio Deus fazia questão de usar de uma regressão, porque o ser humano tem essa facilidade, né? De se esquecer das coisas que viveu com Deus e Sim. sair Jesus. andando por aí. E não é assim. Então as pessoas criticam muito a regressão, ter que voltar. Deus usava disso para alinhar a consciência do povo. E a psicanálise, ela tem essa mesma proposta no campo emocional. Fazer Não com que- espiritual, não emocional. espiritual, emocional. Até porque a psicanálise não é só Freud, né? Ela transcendeu demais essa questão da espiritualidade, porque começou em Freud, teve vários outros nomes, Jung, Lacan, Winnicott, Bion. Então, assim, vários outros foram falando e acrescentando nessa ramificação da psicanálise. Porém, pra mim, Rafaela, eu respeito quem não acredita. Isso não vai mudar nada da verdade. O único caminho de salvação é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. O enviado para salvar a humanidade. Amém. Não importa a cor, raça, Ele é o caminho. credo, ele é o caminho. Então, por mais que eu seja uma profissional da área, dê aula sobre essa matéria, ajude pessoas no campo emocional sobre isso, eu não tô ali classificando se eu vou atender um cristão, ou um bandista, ou um kardecista. Ali eu tô tratando o ser humano, Sim. independente do que eu acredito. Eu estou usando uma ferramenta que vai auxiliar aquele indivíduo a se compreender. Então, a gente vai encontrando, sim, essas resistências porque as pessoas não sabem separar. Tá entendendo, pastor? Sim. E precisa haver, sim, um equilíbrio. Mas muitas resistências também se dão, infelizmente, pela psicanálise ser mal representada.
Pela falta de conhecimento. Então, assim, a fé vai propor para você o quê? Reconhecimento de pecado e arrependimento do mesmo. A psicanálise vai propor causa e elaboração, ou ressignificação. Que é você entender o que causa. Por que eu tô assim? Vai lá no núcleo, vai lá na base, vai lá no começo. Vai lá onde tudo começou. Vamos falar sobre pai. Vamos falar sobre a sua mãe. Vamos falar sobre a sua infância. E aí muitos que batem na psicanálise não querem reviver. Sim. Revisar esses conteúdos que continuam impactando até os dias de hoje. Entendeu? Então, muitas das vezes a resistência se dá por isso. Por falta de conhecimento ou porque a pessoa também sabe a proposta, mas não quer encarar. Porque para encarar tem que liberar o perdão, né? Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão, né? Você vai ter que liberar pessoas. Você vai ter que liberar o perdão. E que muitas das vezes as pessoas não querem, porque dói. Porque se mexer lá, vai me fazer chorar. Então é mais fácil eu viver no modo fuga o tempo todo. Fugindo. Do que eu ir lá na angústia. E sanar ela. E ressignificar. Rafaela, as pessoas são a mesma depois de um trauma? Não. Ninguém é o mesmo. Uma coisa é você nascer 0 bala. E começar a viver experiências que vão marcar a tua vida. E outra coisa é você ignorar partes importantes da tua história. Sim. A gente não vai voltar a ser o mesmo. Mas a gente pode ser o melhor que a gente puder ser. Sim. A gente pode literalmente organizar, dar espaço para que seja ouvido, né? E seguir sendo o melhor que a gente pode ser. Isso aí. Sendo o melhor. Tirando a parte boa, né? Do trauma, da parte ruim. Tem um lado bom. Tem, porque todo trauma também, ele tem realmente o seu gozo, né? E esse gozo não fala de uma reação do corpo ali de relação sexual, não é nada disso. Espermatozoide, nada disso. Esse gozo é literalmente a parte boa. Mas, Rafaela, tem como encontrar a parte boa do trauma? Tudo de ruim que a gente passa tem como tirar lição. Sim. Eita, É tem aprendizado, né? Tem aprendizado. Porque te ensina a se posicionar. Sim. A se defender no momento certo. A se expor no momento certo. Isso. E emoção é algo muito sério. Não pode ser colocado na mão de qualquer pessoa. Sim. Porque o teu corpo, ele vai te ensinar a se proteger. Ele vai ensinar. E às vezes essa proteção de forma equilibrada, ela vai te fazer deixar de acessar muitos lugares ou pessoas, ou relações, enfim, experiências que te façam se estragar de novo. Sim. Então tem proteção que são necessárias, não é que vai te bloquear, mas que são necessárias para você saber em qual mesa que você pode sentar, em qual lugares que te merece, quais pessoas que realmente faz sentido de caminhar contigo. Sim. Porque a vida é assim, né? Às vezes a gente está com um determinado grupo de pessoas, morando num determinado lugar, e está fazendo sentido para aquela consciência daquele momento. Mas vai haver um momento que você vai precisar romper. E para romper, você vai ter que encarar. Sim. Quando algumas coisas estão fugindo do normal, né? Sim. Forte. É isso aí. Eita. Forte demais. Posso? Vai lá. Posso entrar na área do casamento? Vamos pra Eita, é cima. forte. Pode? Vamos entrar. Então vamos entrar. tá bom. Tem uma pergunta que eu separei aqui, que eu queria te fazer essa pergunta. A pergunta é forte. É. Como discutir sem destruir Meu. a relação? É possível discutir. É possível discutir sem destruir a relação. Por quê? Porque quando a ideia é eu não discuto para vencer, mas eu discuto para entender. Faz total diferença aí. Porque da mesma forma como você quer ser ouvida, você precisa estar disposto a ouvir. Sim. O conflito é gerado aqui. Quando o casal está com briga de ego. Quem fala mais alto, quem tem mais razão. E aí, quando o casal está nessa intenção de competição, quem é mais certo? Quem é mais forte?
quem é que tá carregando mais a razão. Sim. Essa necessidade, infelizmente, enfraquece todo o relacionamento, né? Verdade. Então tem como discutir sem destruir a relação, sim. Entendendo que antes você era sozinho. Era sozinha. Você é um ser humano que tem as suas marcas, que tem as suas necessidades, que tem as suas fragilidades, Sim. que tem os seus sonhos, que tem as suas vontades. A outra pessoa é a mesma coisa. Sim. Então, quando eu chego dentro de um casamento que eu não compreendo, que do mesmo jeito que eu tenho as minhas necessidades, as minhas fragilidades, os meus limites, os meus sonhos, os meus desejos, quando eu não compreendo que aquela pessoa está na mesma condição que eu, vai ficar ali duas crianças tentando ser ouvido, porque muitas das vezes é isso que acontece no casamento, tá? Sim. Disputa. A pessoa vai trazendo uma carga emocional tão fragilizada desde a infância, que quando chega dentro do casamento, ela não quer um marido, ela não quer uma esposa. Ela tá querendo um pai. O cara tá querendo a mãe. E a proposta de ser marido e mulher, ou esposo e esposa, é outra. Sim. E a gente vai ter que voltar lá na origem de quem criou o casamento. Quem estabeleceu o casamento. É. Entendeu? Então, assim, como que foi a história? Como que começou isso? Quem foi que criou? Então, assim, existe dentro da história um autor. E hoje eu vejo que muitas pessoas estão tentando dar certo no casamento só com dicas de internet ou tentando se apoiar nas suas próprias experiências e vamos lá, vamos ver o que vai dar. É. E não é bem assim. Então, assim, o autor precisa ser o centro Amém. para que a relação seja saudável e que não haja uma ruptura, uma destruição desse elo tão lindo que é o amor entre duas pessoas, marido e mulher, né? Então, quando a gente volta lá no início, a gente entende qual é a proposta quando Deus formou o homem. Aí que é outro assunto. Quando Deus, a partir do homem, faz a mulher. Que ele tirou da costela de Adão. Sim. Ele não pegou nenhuma substância fora. Ele pegou da carne do homem. É. E ali, Osso do meu osso. osso. Ali, ele estabeleceu as funções do homem, as funções da mulher. Sim. A fonte de satisfação do homem é uma. Quando nós partimos da origem, né? Do princípio da coisa. E a fonte de satisfação da mulher é outra. E hoje eu vejo pessoas discutindo, se destruindo, se autodestruindo, não prosperando na relação conjugal. Por quê? Porque, primeiro, não considera o plano original, a proposta inicial. Sim. E não buscam o autoconhecimento. Porque eles não se acolhem, a falta do conhecimento, como eu disse, né? Sim. Não se acolhem nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas histórias. E acabam tentando preencher um vazio que não é o marido que vai preencher. Não é a esposa que vai preencher. E se a gente falar aqui desse início, dessa origem, a gente vai ver que o homem ele foi chamado para governar. O prazer do homem, a satisfação do homem está no trabalho. Então, muitas mulheres dizem, ai, fulano só quer saber de trabalho. Mas a fonte de satisfação do homem é o trabalho. Sim. O que eu posso cooperar com isso para não desestabilizar esse homem? Porque ele precisa prosperar para cuidar Sim. da bonita da mulher dele. Sim. Ele precisa avançar, ele precisa literalmente desfrutar da totalidade do que esse trabalho que ele escolheu pode proporcionar. E aí por aqui vocês já vão vendo que o homem que não está bem resolvido no seu trabalho, tá desempregado, tá num emprego que ele não quer estar, ou passando por algum problema, isso vai gerar outros tipos de dificuldades para esse homem. Sim. A própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, define que uma saúde mental, ela depende de vários fatores. Biológico, psicológico e sociológico. Eita. Então, para ter saúde mental... tô pegando só um parêntese aqui, para voltar ao que eu tô falando. Para ter saúde mental, a pessoa ela precisa estar bem biologicamente, se alimentar bem, dormir bem, ter atividade física, ausência de doenças, literalmente, ou o controle das mesmas. Ela precisa estar bem psicologicamente, mas como que eu fico bem psicologicamente se eu
Não quero compreender Eita. os meus processos mentais. Sim. Nem busco. Não entendo e nem busco. Que infelizmente é uma realidade no Brasil ainda. Sim. Por mais que a gente está cheio de informação. Aí a pessoa precisa de estar num ambiente sociologicamente saudável. Como? Se você está, às vezes, com um grupo de amizade que tóxico. Exatamente. Você está trabalhando num lugar onde as pessoas não cooperam para o teu avanço, para o teu crescimento, para a tua melhoria. Sim. Você, às vezes, está dentro de um ministério que você não se sente evoluindo espiritualmente. Você não consegue desenvolver uma comunhão saudável entre os irmãos. Infelizmente, está cheio de gente assim. Sim. E eu acho que a melhor forma que tem é trabalhar na verdade, porque Deus se agrada da verdade. Né? Sim. Só que tem muita gente que às vezes não ajuda e ainda atrapalha. Acho que é um peso esse negócio. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque você, nesse processo aí, você é moldado, trabalhado. Mas existem pessoas que estão assim, em círculos de amizades, círculos sociais, que não está favorecendo. E, consequentemente, não tem saúde mental. E aí, quando a gente volta para a história desse homem, então esse homem ele já está fragilizado biologicamente, por quê? Se ele não está resolvido no trabalho, ele começa a ter uma noite mal dormida. Sim. Ele não consegue suprir as necessidades da sua esposa e da sua família. E isso vai gerando preocupação. Carreta. Aí a mulher, por sua vez, começa a encher a cabeça do homem porque tem que pagar, e tem que fazer, e eu quero isso, e não sei o que, tá faltando isso das crianças. Tudo é a forma como fala. Sim. Eu ainda tô Como na pergunta chega. sobre discutir. Meu Deus, tá Tudo rendendo, hein? Tá rendendo, pra você ver como o negócio é grande. A gente tem que abrir outro espaço pra falar. Então, assim, como discutir sem destruir? Gente, compreendendo. Sim. Que eu não discuto pra vencer, eu discuto pra compreender que ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa. O homem é um ser e eu sou outro ser. Sim. E isso fica tudo mais, assim, completo quando a gente entende o início, Sim. o começo, o princípio. Cara, qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Sim. Beleza, agora que eu sei qual é o papel do homem, o papel da mulher. A mulher, ela é auxiliadora. Ela é adjuntora. Ela tem a capacidade de socorrer, porque o termo original é esse, socorrista. Ela tem a capacidade de socorrer o homem no que ele precisar. E aí muitas mulheres se perdem porque elas acham assim, eu posso fazer as coisas sem o homem? A sociedade também impõe, né? Impõe muito isso. E a mulher, quando ela começa a dar de encontro com as suas capacidades, ela corre um sério risco Sim. de ela achar que ela não precisa de homem. Não, É a mulher não falsa. depende do homem. Mas a mulher precisa de um homem. Sim. Porque o homem tem a sua participação e a mulher tem a sua. Então, nenhuma mulher é completa. Isso aqui é polêmico. Eita! Ela vai aprender a se adaptar na vida, mas ela não vai ser completa totalmente se ela não tiver um homem. Sim. Um homem, não tô falando de menino, moleque, não. Tô falando de um homem que assume as suas fragilidades, reconhece os seus erros, Sim. enfrenta, resolve, né, se permite ser transformado e contribui para cuidar dessa mulher como a Bíblia propõe. Que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. E se entregou por ela. Eita. Então, mas esse homem ele não vai conseguir exercer sua função totalmente se ele não tiver resolvido no princípio, que é tá bem resolvido financeiramente, profissionalmente. Cara, é a base do cara ali. E principalmente, estar em contato com Deus. Porque Deus, ele descia ali no Éden para falar com Adão. Sim. Por mais que a mulher seja muito espiritual, a direção, as decisões estão com o homem. Sim. Né? Então, a mulher, quando ela não sabe o papel dela, quando o homem não sabe o papel dele, eles tendem a discutir. Não só por uma questão cultural, histórica, familiar, mas por não entender o princípio que cada um tem, o papel de cada um. E aí fica essa briga de ego. Ninguém ganha. Ninguém ganha. O casamento Se perde. se perde. Isso aí. Porque feridas e mais feridas vão sendo provocadas, porque está registrado, né? Sim. Os traumas vividos, que não foram elaborados, que não foram tratados. Então, o cérebro entende que toda vez que você estiver diante de uma situação que pode fazer você viver tudo aquilo de novo, que é familiar, ele vai fazer com que você ative o modo ameaça. Então, você vai começar a ver tudo como ameaça. Vai desenvolver ciúme, Sim. vai desenvolver controle, vai ficar obsessiva por ter controle, vai desenvolver exatamente um diálogo impulsivo, desrespeitoso. Sim. Tem que ser o que eu quero, tem que ser do meu jeito. Entendeu? Então, assim, existe sim uma forma de discutir sem destruir. Portanto, que cada um entenda qual é o seu papel e que acolha a sua história. Você não está casado com seu pai nem com a sua mãe.
Você tá casada com o seu esposo e ele com a sua esposa. Ponto. Fazer uma pergunta aqui. Tem muitas pessoas hoje também que estão presas emocionalmente a uma outra pessoa. E ela se sujeita a tudo para estar do lado daquela pessoa. Dependência emocional. Dependência emocional. Isso aí tá forte. Dependência emocional. A dependência emocional, ela se dá por quê? Por conta, exatamente, das questões que não foram resolvidas. Então, aquele cérebro ali, ele está configurado para fazer com que a pessoa continue naquela relação, revivendo dores que são familiares, porque está registrado, não foi elaborado, não foi resolvido. Sim. Então, ela sabe que ela pode viver sem aquilo, ela sabe que ela pode sair, mas ela não consegue. É um ciclo, né? É um ciclo. Ela não consegue sair daquilo. Ela não consegue sair daquilo. E hoje é um tema muito falado aí sobre o narcisismo, né? Sim. Tá cheio de narcisista espalhado por aí, não é só mulher, não é só homem, é mulher também. Sim. Então, essa pessoa... Tem ela... mulher também? Tem mulher também narcisista. Quando você encontra uma mãe, um pai, Mãe narcisista. é complicado. É complicado. Porque pro narcisista é só ele que importa. É só o que ele quer. É só o que ele deseja. Não importa o quanto você tenta se esforçar. Mais preso você vai ficando. Porque pro narcisista, ser narcisista, ele precisa de dependentes emocionais nele. Porque ele precisa daquele foco. Ele precisa daquele aplauso. Ele precisa daquele elogio. Ele precisa daquela dependência. Então você pensa que você está ajudando, mas você está se atrapalhando, se destruindo. Porque quando você precisar, aquele narcisista ele vai pegar todas as suas vulnerabilidades, todas as suas fragilidades e vai usar contra você. Sim. Porque ele vive no modus ameaça. Tá compreendendo? Ele vai vivendo no modus ameaça. Então não importa como você pensa, como você sente. O que importa é o que ele quer. Tem que ser do jeito dele. E se não for do jeito dele, você não presta. E ele já sabe que você cai fora. Então ele cria uma situação onde ele é o errado, mas você passa como errado e ele te faz se sentir culpada por você se impor. Ele faz você se sentir culpada por você sentir. Sim. Ele faz você se sentir culpada por você pensar. E é onde acontece toda a manipulação, né? É o controle da percepção. Sua voz é silenciada devagarzinho e você não percebe, né? Mas é exatamente por conta dessa dependência. Porque toda dependência, ela começou lá atrás, na infância. De repente um pai, né? Ou uma mãe De repente, que abandonou, não. né? É lá. É ali mesmo? É ali mesmo. Quando vai buscar dentro da psique, vai encontrar ali, né? É ali. É a base. de É a tudo. base de tudo. A família é a base de A tudo. família é a base. Então, ali, quando o bebê nasce, ele saiu da barriga de uma mulher. Sim. Então, o seu primeiro contato com o amor primitivo é a sua mãe. Então, ele desenvolve um amor, uma admiração, né, toda essa questão, essa paixão intensa pela mãe. Depois, conforme ele vai crescendo, ele vai vendo que tem uma terceira pessoa na relação, que é o pai. E aí ele começa, de alguma forma, a enxergar o pai como um rival. Que, tipo, tá me tirando da minha mamãe. Sim. A mamãe era só minha. Sim. Né? E aí essa figura do homem, né, que é responsável por impor os limites, por fazer o corte, não um corte físico, mas o corte de frustrar mesmo. Então isso precisa estar muito bem resolvido na construção dessa psique humana, desse indivíduo, dessa criança. E a realidade é que pais doentes, infelizmente, vão fazer filhos doentes. Filhos doentes vão crescer, se não se cuidar, vai ser também adultos adoecidos. E aí vai ficando nesse ciclo, né? Então tá lá atrás, tem que ir lá na base, no papai, na mamãe, e aí você vai ter que encarar a tua realidade. Qual foi a tua realidade? Eu não fui criada pela minha mãe. Minha mãe me abandonou, minha mãe morreu quando eu era muito bebezinha, eu fiquei na mão de outras pessoas. Ah, porque meu pai foi morar fora. Ah, porque meu pai mexeu em mim, violou a minha infância. Então, assim, tá lá atrás. Entendendo isso, as pessoas vão ter uma compreensão melhor de como elas reagem diante das suas relações. Forte. E tem muito aquela fala, né? Que eu, como pastor, vira e mexe, eu escuto, né? Ah, minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. Sim.
Meu pai não foi feliz e eu também não vou ser. É uma crença, né? É. E parece que a história se repete mesmo na vida da pessoa, né? Porque é aquilo que a pessoa internalizou. Sim. É aquilo que ela viu como modelo. Sim. Quando que isso muda? Quando a pessoa consegue compreender que ela é capaz de fazer diferente, de ser diferente. Isso só é possível se ela entender que, independente de ela ter vindo de um pai, ter vindo de uma mãe e ter passado tudo o que ela passou, foi o que os pais podiam fazer naquele momento. Foi o melhor que eles podiam fazer. E não foi a falta do amor, mas foi a forma deles de expressar o amor. Quer ver uma coisa? Um homem que espanca a mulher. Pode investigar. O pai dele bateu na mãe dele. O pai dele bateu na mãe dele, ou a mãe dele criou ele com espancamento. Porque tem isso também, não é só o pai que bate na mãe. Sim. Verdade. Às vezes é a mãe que não consegue liberar o afeto correto, se expressar da maneira correta. Então, a forma daquela mãe dizer que ama é agredindo, porque ela foi agredida, psicologicamente, fisicamente. Então, ela entende que a forma de ela ser agressiva é uma forma de ela expressar o amor e o cuidado. Sim. Porque muitas das vezes essa mãe ferida, que foi uma criança ferida, que está uma adulta ferida, está projetando no filho. Então, ela não quer que o filho ou a filha seja o que ela foi, passe o que ela passou. Só que, quando nós não liberamos pessoas da nossa vida, inclusive pai e mãe, tudo aquilo que a gente não libera, a gente repete. Sim. Tudo aquilo que a gente não libera, a gente repete. Forte isso. Então, eu sofri agressão na minha infância, ou assisti cenas de muitas agressões, espancamento. Se você não entender que você é capaz de perdoar essas pessoas e ser completamente diferente do que você viveu porque não te fez bem, se não te fez bem, você não quer passar isso para os outros. Mas aí acontece que passa. Poxa, eu não queria bater no meu filho. Eu não queria bater na minha esposa. Eu não queria ser uma mulher agressiva, explosiva. Sim. Mas são pessoas profundamente feridas, que não sabem como lidar com as suas dores. E por isso reagem dessa forma. Gente ferida, né? Fere. Eita. E tem muita gente E às vezes ferida. não, tá? Isso é muito relativo. Tem muita gente ferida aí, hein? Tem muita gente ferida, ferindo. E tem pessoas que foram feridas, ainda está em processo de cura e cicatrização, às vezes até sangrando, mas quietinha, porque decidiu não ferir os outros. Sim. Sim. É forte, hein? E tem como, Rafa, eu liberar isso, mesmo se a pessoa não existe mais, já A faleceu? pessoa já morreu, no caso, né? Tem como eu, Tem como. tipo, cortar esse ciclo? Tipo, eu não quero mais isso. Tem como. Como faz? Tem como, porque não é sobre a pessoa, É sobre você, né? é sobre você. É como você sente, é como você percebeu aquela situação. Sensação, percepção? Sim. Então é sobre você. Quer ver um exemplo? Um pai que saiu para trabalhar e ficou ali de manhã até de noite. Quando chegou, o filho já estava dormindo. Esse filho, ele pode compreender que esse pai abandonou, não quis saber dele. Mas não foi verdade. Foi a forma de o pai mostrar o cuidado dele, o amor dele. Sendo um provedor que se submetia a uma carga horária exaustiva Sim. para trazer os proventos para essa casa, para essa família. Então não é sobre o pai, não é sobre a mãe, porque cada um dá o que pode, o que tem. Mas sou eu que defino o que eu vou guardar dentro de mim. Sou eu que decido o que eu vou guardar dentro de Tem que mim. deixar essa pessoa aí, né? Libera as pessoas. Uhum. Mas não tem como liberar as pessoas se você não aceitar. Ah, eu perdoei. Eu declaro que está perdoado quem me fez o mal. Só que muitas das vezes as pessoas não querem revisar aquilo. Sim. Não querem integrar aquilo nas suas próprias vidas. Foi necessário. O que isso fez? O que isso trouxe de bom, de amadurecimento para você? O que isso contribuiu? Ah, contribuiu para que eu não faça a mesma coisa. Legal. Mas cuidado, porque às vezes fala que perdoou, que não repete aquele mesmo comportamento, mas pode estar agindo de uma outra forma, Sim. se expressando de uma outra forma, porque enganosamente ela acha que já está curada sobre aquilo, e não está. Então, por isso que eu falo, é muito relativo. Tem que ir para uma clínica, tem que ter um acompanhamento terapêutico para realmente se compreender, se entender e liberar as pessoas da forma correta.
pra fluir. Sim. Forte. Essa parte que você fala, liberar o quê? É o perdão? Não só o perdão, mas sobre ir lá, revisar esse material, revisar essa parte aí da tua vida, da tua história e integrá-la em você. Tu tem que voltar lá. Voltar, e não é só voltar, não é só abrir a ferida e ficar lá, ou então mexer na ferida que estava sempre sangrando e você não sabia. Não é só sobre isso, mas é sobre você ir lá, entender, aceitar e liberar. Não tem como você mudar o que passou. Não quero que isso faça mais parte da minha vida. Não tem como você mudar o que passou. O que passou, passou. Sim. Fui lá, entendi, aceitei, liberei. Mas daqui pra frente, na minha história vai ser diferente. Porque eu entendi que a minha vida, a construção da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos, depende de mim. Sim. Então é a partir daquilo que deu errado que eu tenho o poder e a capacidade de fazer dar certo. Que não é sobre eles, mas é sobre mim. Forte. Eita. Não é sobre eles. É sobre mim. Tá Se louco. você entender que você pode ir além, né? E se desapegando de pessoas e coisas, a nossa mente, assim, ela nos transforma, como você falou. Se eu entender que eu posso ter um ciclo de vida melhor a partir do meu rompimento, eu zerei ali. Fui lá, já me consertei, fui na terapia. Eu não preciso mais seguir com essas pessoas, eu posso ir. Então, é isso que nós precisamos. Estabelecer limites, né, Fernanda? limites. E ir Eita. pra frente. Estabelecer limites é muito necessário. Sim, Protege. sim, E ao mesmo tempo te impulsiona a avançar. isso. Então, o limite saudável ele é extremamente necessário. Isso aí. E esse limite ele tem que ser imposto, seja qual for a pessoa. Se foi mãe, se foi algum outro tipo de parente, se foi o pai, se foi o padrasto, o tio, seja lá quem foi. Se foi um amigo. Sim, Se te fez mal, entenda, aceita, perdoe, libere, mas estabeleça um limite. sim. Porque tem pessoas, Rafa, que ela não consegue dizer não, né? Tem pessoa que ela não consegue dizer não para outra pessoa. É porque ela vive, essa dificuldade de dizer não é, na verdade, uma necessidade de sempre ter alguém, porque ela tem medo de perder as pessoas. Sim. Ela tem medo de perder as pessoas. Então por isso que ela tá sempre dizendo sim. Ela tem medo de não ser aceita se ela se impor do jeito que ela é. Se ela dizer não, ela tem medo de dela. perder, né? É. Eita. Ela tem medo de não ser aceita. Eita, Jesus. Porque eu torno a dizer, em algum momento da vida dela, principalmente na infância, onde existe toda essa construção, essa constituição do psiquismo humano, ela foi silenciada. Então ela entende que se eu falar não, eu vou perder essa amiga. Eu vou perder essa relação. E eu dependo dessa relação para eu ser aceita, para eu ser vista, Meu para eu pai. ser valorizada. E aí ela tem uma ausência dela mesma. Porque quando ela não consegue lidar com ela mesma, Sim. ela vai depositar essa expectativa que ela deveria encontrar nela, nos outros. Ela não vê nela, ela vê nos outros. Eu tenho uma fala que eu guardo comigo, é gentileza demais é falta de educação. Porque expressa vazio. E isso não é para você deixar de ser gentil, mas é para você fazer pelas pessoas o que você quer fazer, sem esperar delas. Porque a falta de reciprocidade dói. Dói muito. E quando você percebe que você está entregando demais, porque você quer, porque você gosta, porque você acredita, e isso não está tendo o mínimo. O retorno. O que é a reciprocidade? É a resposta natural do coração. Entendeu? Espontânea do coração. Não precisa cobrar. Sim. Isso tem que ser uma resposta natural. Se eu te dou a prioridade, eu espero que em algum momento, de alguma forma, você também priorize a nossa relação. Sim. Porque essa falta, né, ela vai desgastando qualquer relação. Sim. Mas tem gente que está preso nisso, não consegue sair. Por quê? Porque tem ausência de si mesmo. E tem pessoas que vai passar por um desgaste numa relação,
vai encerrar ciclo e vai continuar, a vida vai continuar, ó, crescendo, decolando, amadurecendo, conquistando, fluindo. Porque não é porque a pessoa não tinha dentro de si, é porque ela transbordou demais. Transbordou demais porque ela sabe ser assim. Não porque ela vazia de si. Então, nesse caso aí, infelizmente, tem pessoas que vai ficar presa nesse tipo de relação, de não saber dizer o não, porque ela não quer perder. Tá ausente de si mesma. Eita. Ou não. Aprenda a dizer não. O não é libertador, sabia? É libertador. O não é libertador, Fernanda. O não liberta. Vou começar a dizer não mais pra você. Aí, Fernanda. Aleluia. Olha aí, Fernanda. Eu, na hora da discussão, né? Falou que... Como que é a pergunta sobre a discussão? Como discutir sem destruir a relação? Agora a gente vai Aí, brigar vamos brigar assim. Mas a proposta não é essa, Não, eu gente. sei. A gente tem que brincar, porque o negócio é sério. É muito O sério. negócio é sério. Eu acho que eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro. Quando eu aprendo a me colocar no lugar do outro, Sim. eu começo a enxergar um pouco diferente, né? Isso aí, é empatia, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Né? E essa vulnerabilidade, ela provoca essa conexão profunda. Sim. A intimidade, você não tem relação sexual ou amorosa para ter intimidade. Sim. Você tem relação sexual porque você tem intimidade. Sim. Então, assim, parece a mesma coisa, mas não é. E o diálogo é a mesma coisa. Fundamental. O fortalecimento desse vínculo no diálogo se dá quando as pessoas se permitem expor suas fragilidades. É isso aí. Só que como vai fortalecer vínculo se as pessoas não querem mostrar fraqueza? Não. Tá no mods defesa. A única forma de ser curado é mostrar sua fraqueza. Peguei essa chave, hein? É isso. Quer ser... Tratando de marido e mulher, isso precisa ser normal. Porque vai gerar um fortalecimento do vínculo. Você precisa de uma relação que você encontre descanso. Não que você fique em fuga o tempo todo. Sim. Você precisa de uma relação que te traga segurança, né? E não desconfiança. É isso aí. Eita, forte esse podcast, hein? Viu? Nós somos parceiros, não inimigos. Bate aí. Porque às vezes o casal são mais inimigos do que amigos, gente. Então, realmente, você não pode ter Você medo. tem um parceiro, tem uma parceira, não Você não pode ter inimigo, né? medo Tem de gente que, falar pô, alguma coisa, o que pensa, os seus desejos, Infelizmente, suas é muito vontades. assim, gente. Ah, Competição, gente, né? Estamos Competição na aprendendo. relação. Hoje em dia, Rafa veio hoje como, né, vida? profundo. Né? O podcast hoje foi incrível. Que bom. Gostou? Amei estar aqui com vocês. Amei contribuir de alguma forma. Com certeza. Muita gente vai ser alcançada em casa. Precisava ouvir tudo que foi falado, foi Acredito liberado. muito que vai direcionar. Vai direcionar pessoas. Fernanda, chegamos ao final de mais um podcast. Eita, Coisa gente. linda. Foi forte. Eu ia até fazer mais perguntas, mas ela foi falando. E eu falei, gente, não faz sentido eu voltar a pergunta, já que ela respondeu numa só. Tu entrou em todos os assuntos. Então, eu falei, cara, ela é completa. Não precisa mais fazer pergunta. Vai abrindo, forte, né? Várias né? caixas, a gente tem essa Exatamente. necessidade de explicar e tal. Então, não foi lindo, foi maravilhoso estar essa tarde aqui aprendendo que o relacionamento precisa ser conversado, com diálogo. tá? Seguro, né? Seguro, olhando pro próximo. E aí, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos botar em Rafa. prática agora. Se despede desse povo lindo aí. Gente, obrigada. Todos vocês que... Aqui. Queer. Essa. Gente, obrigada por estar comigo, com esse povo lindo aqui do projeto Podcast Recomeçar. Eu espero ter contribuído para a vida de vocês. E nós estamos aí atuando também em clínica. Eita, o melhor, diz. Então já marca, me chama aí no Instagram, tem um link na bio onde você pode clicar e marcar o seu atendimento. Tá bom? Vamos trocar uma ideia, eu vou ter o maior prazer de te atender. E é isso, Como é que obrigada. eles te acham lá? Fala lá pra eles aí. Como é que eles te acham meu lá? arroba, né? Rafaela com 2L, ramos.psi, PSI, tá? Então me chama lá, já tem um linkzinho do meu WhatsApp e a gente pode estar se conhecendo e eu te auxiliando também de alguma forma. Obrigado por estarem até aqui. Tem um povo também que queria vir comigo. Né? Eu já profetizei aqui que vai ter um espaço que a gente vai vir aqui em caravana,
Quero agradecer a todas as minhas intercessoras, né, que não estão aqui fisicamente, mas estão ligadas em espírito comigo. Estão orando, as minhas amigas que eu fiz, né, na vida, ao longo da vida, que também falaram, Rafa, vou acompanhar, não vou perder por nada. Um beijo para todos vocês, um beijo para minha família, Emerson, Davi, Enzo e Rebeca. Eita! Todos os meus familiares, né? Esquece de ninguém, não. Todo mundo aí. Então vamos terminar com a palavra-chave do podcast, né? Que é Vambora. podcast recomeçar, sempre existe um recomeço. Pegou? Podcast recomeçar, sempre existe recomeço. Vamos lá? Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço!